Num dado momento, outra conspirada do universo, a Ludmilla, sem saber que ela, conheceu a Grazi, que é a esposa do Chorão. Foi descobrir depois que ela é esposa do Chorão, história real. Conheceu ele e a gente conseguiu fazer o primeiro site da banda. Conheceu o Chorão, conheceu a banda, especialmente o Chorão, e fez o primeiro site da banda. Isso foi muito legal pra gente, tanto em Santos Natural quanto no resto do Brasil. Porque na época a gente já queria prospectar para São Paulo, mas tinha dificuldade, a gente não conseguia. Pô, no portfólio de Santos, as pessoas não atendem, 013, não dá muita bola. Quando a gente fez o site do Charlie Brown, cara, a gente explodiu. Porque a gente ligava para São Paulo, fez o site da banda. Então a gente cresceu, uma das primeiras viradas de chave em Santos foi a Mitos. Depois uma segunda grande virada de chave para a gente de crescimento foi fazer o site da banda, que impulsionou demais a gente. E a gente conseguiu crescer bastante. E aí, nesse momento, a gente já estava fazendo campanhas mais integradas, ou início do que seriam campanhas para clientes, e a gente começou a consolidar essa marca, mas ainda tudo, de certa forma, embaixo desse guarda-chuva MKT Virtual. Só que nesse momento, a gente estava fazendo mini joguinhos, por quê? Qual que era o defeito do Flash? O Flash, diferente de sites modernos, ele era um arquivo só, que era o tal do SWF. Então você tinha que baixar o arquivo inteirinho, o site tinha que baixar o arquivo inteirinho para você ter experiência. Então o que as produtoras e a gente fazia na época? Você fazia um SWF menorzinho, um arquivo antes que ele era carregado, com um mini-jogo, um joguinho pequenininho, para a pessoa ficar se entretendo com aquilo, uma coisinha bem simples, enquanto o grande arquivo estava sendo carregado do site inteirinho, que tinha tudo dentro dele. Ou quase tudo dentro dele, né? Então a gente começou a fazer mini-joguinhos. Então a gente começou a fazer mini-joguinhos e depois a gente começou a fazer jogos para os próprios clientes. De uma promoção, de uma campanha qualquer, a gente fez vários joguinhos. E aí, acelerando um pouco a história, o que acontece? Num dado momento, nosso amigo Steve Jobs resolve lançar o iPad e fala, cara, aqui não vai rodar, porque é muito pesado, porque tem problema de segurança, não vai rodar o Flash. Quando ele fala isso, ele meio que mata o Flash do mercado. Ninguém mais queria Flash. Entendi. Nem pro desktop, nem pro computador. E a gente tinha uma baita de uma equipe. A gente tinha motion design, a gente tinha ilustrador, a gente tinha sound design, a gente tinha uma equipe grande. A gente falou, cara, o que a gente faz com essa galera? Manda simplesmente pra rua? A gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma produtora de games? E a gente se jogou nessa, assim. E foi uma baita de uma história curiosa, que a gente acabou não dando continuidade, ela não existe mais, a produtora de games. Mas a gente juntou com a equipe que tinha na época e falou, cara, vamos desenvolver game pro mercado, vamos. E a gente já tinha feito vários minigamezinhos, mas sempre para as marcas. Nunca tinha feito uma coisa nossa. A gente falou, cara, vamos desenvolver um game nosso? Juntou com alguns caras do time, uns caras muito engajados com o time, pessoas que a gente tem contato até hoje, uns sim, outros não, porque a vida é assim. Então a gente levantou algumas ideias, colocou na parede, escolheu uma delas e começou a desenvolver o game. Na época, o Fruit and Tales, que era um joguinho de 4 macaquinhos, cada um tinha uma cor, você tinha que juntar os rabinhos e fazer uma mistura de cores ali para dar as cores primárias e secundárias. Bom, estamos desenvolvendo o jogo, a gente encontra um evento em São Paulo chamado BGS, que é um evento que existe até hoje, evento de games. Sim. A gente se inscreve lá para participar das palestras e também se inscreve para participar do matchmaking, que é sentar com pessoas do mercado para poder apresentar o que você está desenvolvendo. A Ludmilla, na época, marca com uma reunião com um cara que não conhecia o cara nem a empresa direito, apresenta para o cara fala, pô, gostei disso. Caramba. E assiste a palestra do cara também. A gente falou, pô, peraí. E o cara falou, quero conversar com vocês mais sobre isso. Ela sai da reunião com o cara, liga pra gente. E quem que era o cara? Era um gringo, que morava no Brasil. Ele era da Xilingo, ou Xilingo, talvez. Xilingo foi a produtora que lançou originalmente o Angry Birds. Hoje não é mais, né? Há muito tempo. É a Rovio. E a Xilingo era da EA Games. Então a gente, depois de um processo muito complexo jurídico, né, conseguiu assinar com eles para eles serem os produtores do game. Caraca. E foi um processo muito legal. Tal como uma banda, você tem um game, a hora que os caras entram, eles manjam de game muito mais que a gente, começou a fazer o polishing do game, que a gente estava desenvolvendo aqui em Santos o jogo, e a gente tinha um producer lá na Inglaterra. E a gente ficou meses assim. Só que nessa época, quem tiver um pouquinho mais de idade aí, não muito, mas um pouquinho mais de idade, lembra que na época você tinha 2 jogos. Você tinha a versão gratuita e a versão paga. Eram 2 aplicativos que você baixava na loja. E o mercado estava mudando para o freemium. E nessa época, muitas
muitas produtoras começaram a fechar, porque o mercado não sustentou por diversos motivos. Uhum. A gente participou 2 ou 3 vezes da GDC, que é um evento de games que acontece em São Francisco, e foi muito legal, assim, para aprendizado e conhecimento nosso. Foi parte da equipe, foi para lá. O mercado foi mudando, e aí foi um dia fatídico que eu não esqueço mais, assim. A gente tinha um escritório muito grande antes da pandemia, a gente ia fazer uma festa, se não me engano, Halloween, e aí eu cometi um dos 2 erros que você pode ter. Checar e-mail antes de dormir, nunca faça isso. Você vai estragar seu sono. E antes de uma festa, também nunca verifique seu e-mail antes de uma festa. Uhum. E eu fiz isso. Tava a festa rolando, tipo, tava no computador ainda, aquela coisa, vem pra festa, sentado ali. Verifiquei o e-mail, a gente já tava sentindo o producer entrando em contato menos com a gente, negando reunião, e aí tinha o e-mail do cara culto e grosso, daquele jeito americano de ser. Americano? Acho que era americano ele. Cortando o contrato, muito obrigado, tchau. A gente falou, e agora? Bom, encurtando a história, a gente acabou lançando como indie game, que é quando você lança próprio. Ainda tentamos participar de algumas coisas, de crowdfunding, etc., mas lançamos o game. Não tá mais lojas, porque a gente parou de atualizar. Mas pra gente, como aprendizado, foi muito legal. E a gente acabou desenvolvendo vários games no mercado. Um deles tá no ar até hoje, que é o Alphabet Cancer. Esse ganhou um prêmio, né? Esse ganhou um prêmio no Brasil, ganhou alguns prêmios, mas o mais relevante foi o WSA, que ganhou no Brasil. Inclusive teve uma conta agora, no final de janeiro, lá no Rio, que eu não consegui ir. E a gente participou da Mundial e depois a gente foi ganhar lá na Áustria. Na Mundial. Um aplicativo, um evento muito legal. Assim, ele premia ideias e projetos que tragam alguma mudança real na sociedade. E por que a gente levou? A gente criou esse aplicativo para o Instituto Beabá, que é um instituto de São Paulo, que apoia crianças que estão passando por tratamento de câncer. Então é um aplicativo com vários minigames para ensinar para a criança o que está acontecendo com ela, por que ela tem que colocar um acesso intravenoso, por que ela tem que entrar numa máquina de ressonância. Imagina, se pra gente é doloroso, eu entrei na máquina de ressonância lá, é um negócio chato, né? Imagina colocar um acesso intravenoso. Para explicar para a criança o que está acontecendo com ela, ou para entender o que está acontecendo com os pais. E a gente acabou ganhando isso. E aí foi muito legal que a gente conheceu projetos incríveis, assim, lá nesse evento. Então a gente ganhou em 2017, não falo a memória, e depois a gente foi convidado para ser júri na edição de Portugal em 2018. Nesse momento que a gente queria essa produtora, a gente falou, cara, a gente precisa de um outro nome. E aí a gente pegou o MKT, pegou as letrinhas da MKT, colocou um olho no meio e criou a Mukutu. Tá. Então a Mukutu Tecnologia, que hoje a gente trouxe para a tecnologia, nasceu daí, no momento de criar a produtora de tecnologia. A gente acabou, como eu falei, dando descontinuidade para essa produtora de tecnologia, porque o mercado é difícil, é complexo, é caro de desenvolver, envolve muitas competências. A gente acabou descontinuando essa empresa, mas a marca a gente manteve. A empresa de game. A empresa de game. Tá. Mas na época a gente já estava querendo separar, porque tecnologia, sistemas, plataformas, integrações, APIs, estava embaixo do guarda-chuva de MKT. A gente falou, cara, já que a gente está descontinuando a produtora de tecnologia, vamos separar já essas duas atividades. Então a MKT Virtual ficou a agência e tecnologia com a marca Mukutu. Tá. E meio em paralelo com essa história inteira, a gente também já se engraçava pro lado do audiovisual. Certo. Porque tinha um cara do time que é o Cauê Nunes, que está há muitos anos com a gente, talvez 15, 16 anos, bastante tempo. Caramba. Na época ele era um cara do time de tecnologia, só que ele fazia rádio e TV. E a Ludmilla sempre quis trabalhar com audiovisual, ele estudando isso, um provoca o outro, a gente falou, cara, vamos começar a fazer audiovisual, e a gente começou a fazer audiovisual. De novo, no universo daquela conspirada, Chorão super provocador, como sempre foi, vira pra Ludmilla e falou assim, eu quero que você dirija um clipe meu. Ela falou, nunca fiz isso. Falou, obrigado, legal, mas você vai dirigir. Quero, não quero, não, vai dirigir. Convidou, ela aceitou, e aí a gente dirigiu 2 clipes do Charlie Brown. Quais foram? Pontos Indestrutíveis. O outro eu nunca lembro o nome, mas eu vou lembrar. Um deles foi um Pontos Indestrutíveis e a gente participou do VMB, da MTV, não ganhou, mas depois a gente participou do Prêmio Multishow e conseguiu ganhar. Caraca! Foi incrível, assim. A história curiosa disso é que a premiação era no Rio, mandaram um convite pro Chorão, sei lá, por qualquer motivo não quis ir, mandou o convite pra Ludmilla, a agenda, sei lá o que estava acontecendo na época, também não pôde ir,
Isso quer dizer, anunciaram, Charlie Brown, pontos indestrutíveis, ganhou o prêmio. E não tava nem um chorão, nem a gente pra subir lá. Nossa, que azar. Então a gente no sofá com a família assistindo, comemorando, não tinha ninguém pra subir no palco. E aí, mas temos o prêmio guardado lá.